E gravação presente. Vamos compartilhar aqui a tela. Lembrando aí para quem chegou depois, pessoal, como semana passada foi feriado, né? Na sexta-feira, ficou faltando esse tema aí para a gente fechar a unidade 2, então eu vou dar esse tema na aula de hoje. E no finalzinho da aula, eu vou liberar para vocês lá no AVA o link, né, numa revisão feita só com exercícios, para que vocês possam ver, né, e exercitar mais um pouquinho aí para a prova. A prova ela contém 10 questões, né? Tá bem simples, bem tranquila, tá bom? Dentro desse assunto da unidade 1 e da unidade 2, ok? Então aí, confirmada a presença aí da Carolina de Paula, Duana, Júlia, Gabriela, Cássia Maria, Nathalie Almeida, Rosane Gonçalves e Rosiana, tá bom? Iniciando a aula aí com 8 pessoas, né, com o professor. Tá tudo certo. Bora lá então, iniciando a nossa aula. Só órgãos e tecidos do sistema imune, certo? Nós temos aí os órgãos e tecidos do sistema imune, os órgãos linfóides, aqueles que fazem parte da formação de linfócitos, né? E nós temos aí o sangue e os tecidos especializados, tá bom? O linfócito presente tanto no sangue quanto em tecidos especializados, tá bom? Esses órgãos linfóides aí, nós temos os órgãos linfóides primários, né, ou centrais, que servem aí como maturação, né, de linfócitos T e B, tá bom? Aonde os linfócitos T recebem esse nome justamente porque eles sofrem uma maturação, tá bom? No timo. Então, T vem de timo. Então, linfócito TCD4, linfócito TCD8, né, recebem esse nome primeiro de T, porque eles começam a maturar no timo, tá bom? E os linfócitos B recebem esse nome porque vem de bursa e eles sofrem maturação também na medula óssea, ok? Então, esta seria aí a primordial, né, função destes órgãos, tá bom? Primários ou centrais, que é a maturação dos linfócitos T e B. Agora, por que que esses linfócitos têm que sofrer maturação? Pessoal, o linfócito ele tem que reconhecer o que é próprio daquilo que não é próprio, tá bom? As outras células, né, fagocitárias, tipo monócito, neutrófilo, eles não têm essa primícia de reconhecer aquilo que é próprio daquilo que não é próprio. Eles estão ali para promover inflamação, fagocitose e, no máximo, aí, um monócito ou uma célula dendrítica, a apresentação de antígeno para o linfócito TCD4. O linfócito TCD4, sim, ele tem a propriedade de, ao receber o antígeno, né, que é apresentado a ele, de reconhecer esse antígeno como sendo próprio ou não próprio. Agora, aonde que ele adquire essa propriedade de reconhecer daquilo que é próprio, daquilo que não é próprio? É justamente no timo, né? Ali no timo ele passa por maturação, né? E essa maturação consiste em reconhecer os próprios antígenos, reconhecer, né, aquilo que é próprio, aquilo que faz parte da minha constituição proteica e por causa disso eu não posso reagir contra a minha constituição proteica. Então ele passa ali um período de maturação no timo, né, justamente para reconhecimento daquilo que é próprio, para evitar reação contra aquilo que é próprio e não levar aí à formação de doenças autoimunológicas. Então, você já viu que quando esse processo falha, a pessoa desenvolve uma doença autoimune, onde ela desenvolve, não imunidade contra o seu próprio organismo. Então, esses órgãos linfóides primários ou centrais servem para a maturação desses linfócitos, para fazer com que eles reconheçam aquilo que é próprio daquilo que não é próprio.
E os órgãos linfóides secundários ou periféricos, né, eles são responsáveis justamente para promover uma resposta imunológica, não é, com maior eficiência. E nós temos a presença de linfócitos monócitos, presença de linfócitos T e B no baço, no linfonodo, na placa de Peyer, nas amígdalas e etc. São todos órgãos linfóides secundários que estão aí colocados, né, principalmente em portas de entrada, como linfonodos, amígdala, placa de Peyer, tá bom? Para que, caso a pessoa venha entrar em contato com algum antígeno, né, dentro desses órgãos, possa ocorrer ali uma resposta com produção de anticorpos, ok? E olha só, nas portas de entradas aí, principalmente na naso e orofaringe, nós já temos as tonsilas, não é? Tonsila laríngea, tonsila lingual, certo? E a tonsila faríngea. A faríngea é conhecida aí popularmente como adenoide, não é? E essa laringe aqui conhecida como amígdalas, tá bom? Então, olha lá, tonsila, né, laríngea, ok? E tonsila lingual, certinho? Mais uma pessoa aqui na área, Júlia Gabriela. Então, estamos aí, né? Deixa eu só desligar o microfone, pessoal que está chegando, para não ficar atrapalhando aqui a nossa conversa no momento. Bora lá, então. Então, as tonsilas estão aí como órgãos, né, linfóides. Dentro das tonsilas aí nós temos linfócitos, T e B, nós temos também monócitos e células dendríticas para apresentar antígeno, né, e aí promover inflamações, né, importantes para que esses antígenos não venham invadir o nosso corpo, né? A gente viu na aula passada que existem barreiras epiteliais, lacrimais, mucoides, não é? E se esse antígeno romper essas barreiras, ainda tem a barreira celular. Depois da barreira celular, aí sim eu tenho a barreira mediada por células do sistema imune, e entra a imunidade inata, como monócito, neutrófilo, não é? Eosinófilo, certinho? E basófilo. Mas depois disso, nós temos aí a barreira celular de resposta imunológica adquirida, formada, né, por linfócitos T e B, com produção de anticorpos, e estes órgãos são colocados estrategicamente nas portas de entrada para evitar aí, obviamente, né, uma disseminação da doença. Também nós temos espalhado por todo o nosso corpo, tá bom? Uma rede que eu chamo de rede linfática, né, de vasos linfáticos, tá bom? E estrategicamente colocado nos vasos linfáticos, nós temos aí vários pontos, né, linfonodais, ou seja, os linfonodos, né, eles estão presentes em toda a circulação linfática, e nós temos aí linfonodos, né, na área cervical, nós temos aqui as amígdalas, tá bom? E a adenoide, ok? Nós temos aqui linfonodos subaxilares, linfonodos, né, que percorrem toda a parte axial do corpo, a parte intestinal, formando aí placas de Peyer, né, a famosa placa de Peyer, tá bom? O baço, que eu falo que é um linfonoduzão, tá bom? O timo, que é um órgão que fica logo acima ali do meu coração, certo? Linfonodos na região inguinal, né? E atrás dos joelhos também eu tenho alguma parte ali de linfonodo. Pessoal, para que serve essa circulação linfática? Normalmente a circulação arterial, né, bombeia o sangue com oxigênio para todas as células, né? Então passa aí por grande circulação, microcirculação, não é? Deixando o oxigênio por todo o meu organismo, certo? E retorna ao coração por veias, vênulas, não é? E aí que chega na veia cava inferior, o sangue venoso, que é bombeado para o pulmão, oxigena e começa todo o ciclo. Essa grande circulação,
ela tem uma pressão arterial e normalmente isso daqui extravasa plasma da circulação para o tecido adjacente, tá bom? E esse plasma extravasado, né, ele vai ficando no tecido adjacente para não provocar inchaço. Quem capta esse plasma extravasado é justamente esses vasos linfáticos, né, que se movimentam pela própria musculatura, empurrando ou drenando esse líquido extravasado de volta para a veia cava, né, e a veia cava desembocando todo esse plasma novamente no sangue e recirculando ele. Mas nessa parte de drenagem linfática, pode ser que entre, né, nesses vasos linfáticos aqui algum antígeno. E é nessa entrada de algum antígeno aqui que ele pode sim parar nos linfonodos, não é? E nos linfonodos começa ali uma resposta inflamatória, resultando aí num infartamento ganglionar, né, que vira uma íngua, literalmente, popularmente chamado de íngua, né, quando esse linfonodo infarta, vira um caroço, literalmente dolorido, quente, não é? Porque ali está produzindo uma resposta imunológica, e aí você vai ter ali naquele local, não é, uma apresentação de antígeno para os linfócitos que estão ali dentro, tá bom? E os linfócitos que estão ali dentro vai reconhecer se esse antígeno é próprio ou não e vai, obviamente, passar isso, né, para a produção de anticorpos, linfócito B entra em ação, e aí eu tenho a formação da resposta imunológica inata e adquirida, né, em um só local, certinho? Que nós chamamos de linfonodo. Da mesma forma, né, nas amígdalas, quando inflama, você tem uma faringite, tá bom? Se a adenoide inflamar ali, você tem obstrução da passagem do ar, certo? O baço também funcionando aí como órgão esplênico, ok? Apêndice secal, né, formando aqui também um órgão do sistema imunológico, e a placa de Peyer no intestino, aí, né, formando aí todo um aparato, né, de 360 graus, vamos falar assim, envolvendo o nosso corpo, tá bom? O timo, então, é um órgão bilobulado, né, cada lobo se divide em múltiplos lobos e cada lobo é dividido em córtex e medula. Então, olha lá, ele fica em cima do coração, tá bom? Um órgão bilobulado, ok? E cada lóbulo se divide em sublóbulos, tá bom? Então, olha aí o timo, né? Um corte anatômico do timo, como que ele é, e aí ele fica justamente na parte do mediastino, que é a região que abriga o coração anterior, tá bom? E dentro do timo ocorre a maturação de linfócitos T, por isso que eles recebem esse nome, como eu já falei, e essa maturação é essencial para que os linfócitos aprendam a reconhecer aquilo que é próprio seu daquilo que não é próprio. Cada célula sua, né, expressa receptores na membrana, que nós chamamos de receptores de histocompatibilidade, tá bom? Então, tanto as células leucocitárias quanto as células, não é, dos tecidos recebem esses anticorpos, ou perdão, esses receptores, certo? Chamados de receptores de histocompatibilidade. Então, os receptores de histocompatibilidade dos linfócitos, das células leucocitárias, nós chamamos de HLA, tá bom? Agora, os receptores, né, de histocompatibilidade tecidual, nós chamamos de MHC. Para que serve esse MHC? Para que serve esse HLA? Serve para reconhecimento mútuo. É nesta fase de maturação química, tá bom? Que os linfócitos passam, ou seleção química que os linfócitos passam, que eles aprendem a reconhecer os receptores de MHC do seu próprio corpo, das suas próprias proteínas, da sua própria célula, tá bom? E aprende a se tornar células que não reagem contra o seu próprio organismo. Se o linfócito T, nesse processo de seleção química, reagir contra os do organismo, o que vai acontecer com ele, gente? Ele vai sofrer apoptose, morte celular programada, tá bom? A própria célula já nasce com um mecanismo,
né, de que se ela reagir contra o seu próprio corpo, ela sofre ali uma apoptose, não é, instantânea, é o que é uma morte celular programada, então ela é destruída no processo de maturação química se ela reagir contra o seu próprio corpo, tá bom? Isso é colocado para evitar doenças autoimunológicas, que podem acontecer se esse processo falhar. Tá bom? E normalmente falha quando a pessoa se expõe a agentes mutagênicos, não é? Agentes mutagênicos esses que alteram a constituição genética celular, causando aí translocações cromossômicas, deleções cromossômicas, inserções, inversões, tá bom? E isso danifica os genes responsáveis, que nós chamamos de genes promotores. Por exemplo, se eu danificar um gene promotor da apoptose, quando um linfócito T reagir contra a célula do meu corpo, ele deixa de sofrer apoptose. E o linfócito T, ele é capaz de promover expansão clonal. Então, eu vou deixar passar um linfócito T por uma translocação cromossômica que danificou o gene promotor da apoptose, tá bom? E esse linfócito T reativo vai para a circulação, não é? E vai começar a reagir contra antígenos do meu próprio corpo, causando, não é, a autoimunidade. E a gente viu que na resposta inflamatória, o linfócito T, quando é apresentado o antígeno para ele, a primeira coisa que ele faz é se ativar e nessa ativação ele libera interleucinas que ativam linfócitos T, CD8 e linfócitos B. Linfócito B, então, vai produzir autoanticorpos pela ativação do linfócito TCD4 e o linfócito TCD8 vai produzir citotoxicidade contra o meu próprio corpo, tá bom? E aí os linfócitos T alterados que passaram por esse processo de seleção química e desenvolveram aí uma autoimunidade, eles vão agredir o meu próprio corpo, porque uma das funções dele é promover expansão clonal de células. Então, esse clone reativo ele vai expandir, aí é onde a doença autoimune ela tende a piorar muito com a cronicidade dos anos, tá bom? E aí eu vou ter aí, obviamente, os linfócitos T reativos, né, modificados geneticamente por uma mutação cromossômica devido à exposição a agentes mutagênicos, né? E eu tenho radiação solar excessiva, tenho produtos químicos, farmacológicos, agressores do DNA, tá bom? Que nós chamamos de substâncias químicas que são capazes de alterar o DNA, né, ou mutagênicas, tá bom? Então, pessoal, nesse processo aí, né, pode gerar uma autoimunidade proveniente essas situações de mutagênese, tá bom? Então, olha só, o timo, então, ele tem dentro de cada lóbulo, ele tem aí uma cápsula fibrosa, né? Essa cápsula fibrosa, ela está envolvendo cada lóbulo timal, e aí dentro do timo eu tenho as células parênquimais do timo, que eu chamo de timócitos, olha lá os timócitos, tá bom? As células enfermeiras, né, que são aquelas células que envolvem os timócitos, tá bom? Nós temos aí também a proliferação dos timócitos, certo? E dentro ali do timo também nós temos células, né, que estão em maturação e aí se transformam em linfócitos. É justamente, né, essas células timoidais, né, que nós chamamos aí de timócitos que vão maturando e transformando em linfócitos T maduros, né, que são capazes de reconhecer aquilo que é próprio no meu organismo, tá bom? E ele é irrigado por vasos sanguíneos, como vocês estão vendo aqui, e dentro do timo também tem macrófagos, certo? E células dendríticas também representadas aqui por essas células azuis aqui, tá bom? Então, macrófagos infiltrados, né, células dendríticas,
justamente para que se uma célula dessa sofra apoptose, né, que é justamente essas células aqui que está só o espaço delas, são células que reagiram contra, né, o meu próprio tecido e por isso, né, sofreram aí apoptose e deixaram de existir, sendo então fagocitado por uma célula dendrítica ou por um monócito aí que vão fazer a remoção dessa material celular, tá bom? Então, dentro do time eu tenho a parte cortical, né, formada principalmente por timócitos, e uma parte medular aí formada principalmente por células T maturas ou células dendríticas e monócitos, certinho? E aqui uma representação melhor, né, dessa parte cortical e medular, onde a parte cortical a gente vê bastante timócitos, certo? E na parte medular, bastante célula dendrítica, monócitos, ok? Estarão aí justamente formando um cinturão, né, de proteção para não liberar nada aqui do outro lado que não seja linfócitos T maturos, que são anérgicos, ou seja, que não reagem contra o meu próprio corpo, tá bom? E garantir que aqueles que reagem contra o meu próprio corpo ficam, esses clones ficam aqui sofrendo apoptose. E aí, como eu falei, o problema é a exposição a agentes mutagênicos, né, e levando à alteração, né, de genes promotores da apoptose que deixarão passar, obviamente, os reatores para o outro lado e provocando doenças autoimunológicas. Então, o timo, em resumo, tem papel de seleção química, bom, que acontece principalmente nos linfócitos T, CD4 e T, CD8, e a maturação de linfócitos T principalmente no período fetal e depois do nascimento, certo? É onde ocorre essa maturação. E 90 a 95% dos timócitos entram em apoptose. Olha só, é uma porcentagem muito alta, não é? 90 a 95% dos timócitos entram em apoptose, certo? Devido a reagir contra o meu próprio corpo. E a ausência de timo refere em falta de célula T, ok? Então, o timo é um órgão central, essencial, assim como a medula óssea, certo? Então, a medula óssea e bursa de Fabrícios, tá bom? É aonde ocorre aí a maturação de linfócitos B, que vem justamente na maturação dessa bursa de Fabrícios, onde a stem cell, o tecido linfóide, vai dar origem a linfócitos T e linfócitos B. Os timócitos, né, do tecido linfóide vão parar lá no timo, né, onde vai ocorrer a maturação e o tecido linfóide, que dará origem a linfócitos B, ficam lá na medula óssea marrom ou bursa de Fabrícios, promovendo aí a maturação dos linfócitos B, ok? E esses linfócitos B maturos caem na corrente sanguínea e vão compor ali órgãos linfóides, linfonodos, baço, tá bom? Mucosa, e tecidos linfóides aí do meu organismo, tá bom? Então, sempre tem aí uma circulação no sangue e uma circulação nesses órgãos, que eu chamo de órgãos linfóides periféricos. Linfonodo, baço, placa de Peyer, apêndice, tá bom? E sangue, ok? Da mesma forma, os linfócitos T, CD4 e TCD8 são maturados no timo e depois vão para a corrente sanguínea de forma maturos, né? E também compõem esses órgãos, linfonodo, baço, né? Mucosa, placa de Peyer, né? E linfonodos e também o sangue, ok? E é justamente este o princípio. Primeiro matura nos órgãos centrais. Quais são os órgãos centrais? Timo e bursa de Fabrício, ou timo e medula óssea, tá bom? E depois de maturos vão para os órgãos linfóides periféricos. Quais são? São baço, linfonodos, tá bom? Mucosas e linfonodos ali, tecidos linfóides cutâneos como placa de Peyer.
Os órgãos linfóides periféricos aqui, né, que abrigam esses linfócitos maduros. Linfonodos, baço, placa de Peyer, tecidos linfóides associados à mucosa, que nós chamamos de GALT e BALT, ok? Então, o que são GALT e BALT? São tecidos linfóides associados à mucosa, tá bom, pessoal? Onde os linfócitos encontram os antígenos e onde se inicia a resposta imune. Esses tecidos são conectados através de vasos linfáticos, como a gente viu, e o líquido predominante dentro dos vasos linfáticos é a linfa. O que constitui a linfa? É o plasma extravasado da corrente sanguínea devido à pressão arterial. E a gente viu justamente esse desenho, né, dos vasos linfáticos interligando aí vários linfonodos espalhados em regiões estratégicas do meu organismo. Então, os linfonodos, agregados ovoides de tecido linfóide localizado ao longo de canais linfáticos no corpo, transporta fluido chamado linfa dos epitélios, tecido conjuntivo e da maioria dos órgãos parenquimatosos, é escovado por vasos linfáticos do tecido para os linfonodos, tá bom? A linfa é uma mistura de substâncias que são absorvidas nos epitélios e tecidos. Como eu já falei, né, essas substâncias é o líquido intersticial, formado principalmente pelo banhado do plasma extravasado na corrente sanguínea, tá bom? E aqui, como que seria essa circulação linfática, tá bom? Principalmente aqui nos membros inferiores, inguinais, o eixo axial, cervical, subaxilar, né? Membros inferiores e superiores, aonde os vasos linfáticos são interligados por essas estruturas que nós chamamos de linfonodos, tá bom? E aí, dentro dos linfonodos, então aqui a circulação linfática, os tecidos, a captação da linfa, né, ocorre aqui, entra dentro dos vasos linfáticos, ok? E aí entra nos linfonodos. Nos linfonodos a gente tem aqui várias células T e B, além de monócitos também, que estarão analisando se tem ou não tem algum antígeno, se tem alguma situação que pode gerar ali um quadro inflamatório ou uma resposta inflamatória. Se não, a linfa é liberada e segue a sua circulação comum, tá bom? Os linfonodos, então, estão na região cortical, nos folículos primário e secundário, região paracortical e região medular, né, que eles têm justamente essas regiões. O que, que seria isso? A região cortical, que é aquela parte mais externa, tem muito linfócito B, tá bom? A região paracortical, que é a intermediária entre externa e a medular interna, tem muito linfócito B. E a região medular tem muito plasmócito, que são justamente linfócitos B ativados produzindo anticorpos. Então, né, essa região cortical aqui apresentando vários linfócitos B, tá bom? Essa região paracortical, vários linfócitos T, e aqui na região medular, vários linfócitos B ativados, que nós chamamos de plasmócito. Então, a linfa entra, ela de cara já encontra aqui os linfócitos B, tá bom? E os linfócitos B, pessoal, eles expressam a cada resposta imunológica, não é? Um anticorpo da classe IgD na sua superfície. Então, se aqui por acaso você entra em contato com um antígeno que você já produziu uma resposta imunológica, o linfócito B, que já está aqui logo na porta de entrada, vai perceber esse antígeno e já vai migrar para a medula para se ativar e produzir anticorpos, que é justamente aqui que ficam os linfócitos B ativados. E no meio disso tudo estão os linfócitos TCD4, não é? Efetores aí da resposta imunológica adquirida, que se esse antígeno for desconhecido, ele vai passar desapercebido aqui pelos linfócitos B, vai entrar em contato com o linfócito TCD4 e o linfócito TCD4 vai reconhecer ele como sendo não próprio e já vai apresentar ele para os linfócitos B produzirem anticorpos. Então, a resposta, né, do linfonodo aqui é uma resposta aprimorada, onde eu tenho um cinturão de linfócito B na região cortical,
tá bom? Na paracortical eu tenho aqui linfócitos T e na medular linfócitos B ativados. Só então a linfa é liberada para o outro lado e se houver necessidade, eu tenho um infartamento ganglionar. Ou seja, eu tenho aqui a presença de um antígeno, eu fecho os vasos eferentes e os vasos aferentes, tá bom? E aí eu vou ter um inchaço desse linfonodo para promover uma resposta imunológica, impedindo que o antígeno saia daqui sem antes ser tratado por uma resposta imunológica adequada, tá bom? E é justamente isso que acontece quando o linfonodo infarta e vira um caroço, literalmente dolorido, né? E aí os linfonodos, olha, eles são irrigados por artérias e vênulas, tá bom? Principalmente nessa parte cortical, onde nós temos aí o cinturão de linfócitos B. Então, isso pode também vir do sangue, né? E no sangue, os linfócitos B ativados vão pegar a corrente sanguínea e vão parar lá dentro do linfonodo, ok? E ali começa uma resposta imunológica, não é? Inata. Acontece isso com alguns vírus, né? Por exemplo, vou citar aqui o exemplo do vírus do dengue. O vírus do dengue, quando ele é inoculado, né? O Aedes aegypti está ali sugando sangue, não é? Na corrente sanguínea, sangue venoso, e automaticamente esse vírus do dengue aí, ele recebe a resposta imune inata de neutrófilos, né? De monócitos, são apresentados para o linfócito B, justamente o monócito pega essa corrente sanguínea, vai lá no linfonodo e apresenta aqui, né, para o linfócito B. E aí, o vírus do dengue se dissemina por via linfática, e aí é onde ele atinge todos os músculos, causando dores musculares intensas, não é? E como ele se multiplica também dentro de monócitos e neutrófilos, ele estimula muito essa resposta imuninata, libera muita prostaglandina, muito fator de necrose tumoral, que são as citocinas, libera também muita leucotrieno, tá bom? O que ativa tromboxano também, o que ativa muitas plaquetas, por isso que a pessoa que está com dengue, ela tem neutropenia, tá bom? Porque morre muito neutrófilo nessa parada. Tem plaquetopenia pela ativação de tromboxano excessiva, porque ele fica ali dentro do monócito e do neutrófilo, estimulando essa liberação de tromboxano. E aí eu tenho plaquetopenia pelo quadro febril e pela própria estimulação excessiva de neutrófilos e monócitos, tá bom? E aí, por linfonodos, até que se responda, né, com anticorpo, a pessoa já está aí bastante debilitada, sentindo dores, né, no fundo dos olhos, porque afeta músculo retroorbital, tá bom? Dores nas juntas e articulações, porque realmente ele espalha por via linfática, atingindo todos os músculos, ok? E aí, mas é uma infecção autolimitada, que requer aí hidratação do paciente e tratamento dos sintomas, tá bom? Até que se produza anticorpos e o seu próprio organismo elimine o vírus. Aqui vários cortes histológicos, né? Aqui apresentando, por exemplo, a invasão microbiana, né? Esse microorganismo que passou a barreira química, a barreira celular, foi capturado aqui por uma célula dendrítica que levou, né, por via linfática, lá para dentro do linfonodo. Dentro do linfonodo, então, foi apresentado na região paracortical para um linfócito T, tá bom? O linfócito T reconheceu como sendo não próprio do meu organismo e começa, então, a liberação de citocinas, interleucina 1, interleucina 6, interferon gama, entre outras interleucinas que promovem expansão clonal de linfócitos T e B, ativação de linfócitos B, tá bom? Então, aqui dentro, não é? Também vem pela circulação, como eu falei, periférica, atraindo mais linfócitos T e B para o local, linfócito B ativado, né, e começa a produção de anticorpos. Ele migra então para a parte medular,
aonde nós temos aí os linfócitos B ativados, que nós chamamos de plasmócitos, tá bom? Então, a resposta imunológica acontece também dessa forma. Começa lá num local distante, tudo é capturado lá e vem parar aqui dentro dos e baço, que funciona como um linfonodozão. A passagem da linfa no linfonodo, como as passagens de linfa por linfonodo resulta de apresentação de antígeno, as células apresentadoras de antígeno podem capturar os antígenos de micróbios que entram pelos epitélios no tecido. E aí as células dendríticas, como a gente viu, apanham os antígenos de micróbio do epitélio e transportam esses antígenos para o linfonodo e linfa. O resultado líquido desse processo de captura, transporte e concentração dos antígenos que entram por epitélios ou tecidos colonizados que escoam para os linfonodos. E aí dentro dos órgãos linfóides periféricos, né, linfonodo, baço, etc., cheios de linfócitos T e B, são segregados em compartimentos anatômicos diferentes, onde B se concentram em folículos localizados no córtex, como a gente viu, e se responderem a um antígeno, migram para um centro germinativo. E os T concentram fora do córtex, na região parafolicular, e contém células dendríticas, né, justamente para a apresentação de antígeno para o linfócito T, que é justamente o auxiliar, o TCD4 auxilia nessa resposta imunológica com produção de anticorpos. Recirculação de linfonodos. Linfonodos circulam nos tecidos, tá bom? Linfócitos, recirculação de linfócitos. Linfócitos circulam nos tecidos, né? Linfócitos virgem, que nunca entraram em contato com o antígeno, ficam nos órgãos linfóides, e o linfócito efetor, que já entraram em contato nos locais de infecção. É melhor descrito para linfócito T, né, T citotóxico, que é o TCD8, em qualquer local de infecção, e os B permanecem dentro dos órgãos linfóides, né, produzindo anticorpos. Não precisam migrar para os locais de infecção e secretam anticorpos. Anticorpos entram no sangue e os micróbios de achados de toxinas microbianas na circulação ou tecidos distantes são afetados aí pelo meu anticorpo, ok? Então, o linfócito, a infecção está aqui, o linfócito dentro do linfonodo, tá bom? Produzindo anticorpo, né? Uma hora esse antígeno vai ser apresentado a ele, ele vai produzir anticorpo que pega a circulação e vai atingir a longa distância ali os meus antígenos, tá bom? O baço, então, é um órgão abdominal, é o principal local de produção de anticorpos, mesmo papel em respostas imunes para antígenos sanguíneos. O sangue entra no baço por uma cadeia de canais sinusoides, forrada de fagócitos, acompanham antígeno e os concentra. As células dendríticas e macrófagos para a apresentação de antígeno, tá bom? E formação de anticorpos pelos linfócitos B. O baço tem a polpa branca, que é rica em linfócitos, e uma polpa vermelha, local onde as hemácias são removidas, não é? Então, vamos aqui, né, do baço, tá bom? Rica em linfócitos, deixa eu pegar o baço aqui, tá bom? Uma polpa branca rica em linfócitos, tá bom? E uma polpa vermelha, que é onde as hemácias são removidas. Porque o órgão, né, o sistema retículo endotelial do baço, ele remove justamente, né, as hemácias velhas, que vão aproximando ali de 120 dias, né, para captar isso, desmontar essa hemácia e transformar essa hemácia em bilirrubina, certo? E o ferro volta para a ferritina, que é o depósito de ferro, né? E os aminoácidos da hemoglobina vão reconstituir novas proteínas, e o que sobrar ali do anel porfirina vai ser transformado em bilirrubina indireta, que é conjugada no fígado por ácido glicurônico em bilirrubina direta e forma-se então a bile. E a polpa branca do baço está cheia de linfócitos para promoção de resposta imunológica e é o principal órgão que forma ali anticorpos. O baço, então, está nessa região, né, do nosso corpo, ok? E no baço, os linfócitos T em bainha
perianterilobular e os linfócitos B em folículos linfóides, aonde 50% são linfócitos B e 30 a 40% são linfócitos T. Sistema Malte e Gaut, sistemas linfóides debaixo dos epitélios da pele, tá bom? Do trato gastrointestinal e áreas respiratórias, tá bom? Aí eu tenho amígdalas e placa de Peyer são malte, tá bom? Então as amígdalas e a placa de Peyer lá no intestino são um sistema que nós chamamos de malte. São locais de respostas imunes a antígeno que superam a barreira epitelial nessas regiões, tá bom? Na orofaringe e na nasofaringe e no intestino, ok? Então, amígdalas e placa de Peyer são o sistema malte, que é um sistema linfóide debaixo dos epitélios nessas regiões, tá bom? Certinho, pessoal? E aí eu vou ficando por aqui, né? Cara, ainda falta falar de apêndice, o apêndice está aqui atrás. É um apêndice, tá bom? E ele também é um apêndice secal, ele tem ali a sua parte de contribuição no sentido linfóide, mas quando inflama tem que ser removido para não sulfurar esse intestino, né? Expondo aí a sua camada abdominal por enterobactérias, causando infecção, sepsemia e morte. Então, a apêndice secal, quando ele infarta, quando ele inflama, né, tem que ser removido, né, a famosa apendicite, tá bom? E as placas de Peyer, né, que ficam ali envolvidas com nódulos linfóides, né, o meu intestino, olha só, então a luz intestinal com microvilosidades, né, é envolvido aqui todo esse intestino por nódulos linfóides que eu chamo de placas de Peyer, tá bom, pessoal? E aí eu vou ficando por aqui, né? Obrigado pela sua atenção. A nossa avaliação, né, como eu falei, ela vai ter aí 10 questões, certinho? Dentre essas 10 questões, elas vão vir justamente das unidades 1 e 2 do nosso livro, certinho? Deixa eu só falar aqui um pouquinho com vocês. Então, pessoal, nessa placa de Peyer, nessa prova, a gente vai ter 10 questões. Eu estou apanhando aqui da câmera. Não sei se está saindo uma imagem aí. Deixar estabelecido. Fui mexer aqui em local que não deveria, né? E aí, agora apareceu. Então, nessa situação, na prova vai ter 10 questões relacionadas aí à unidade 1 e à unidade 2 do seu livro, tá bom? Agora, o que você tem que fazer é estudar a unidade 1, estudar a unidade 2, tá bom? Do seu livro. Então, como eu falei no início da aula, como a gente teve aí, né, feriado na semana passada, eu concluí a unidade 1 e 2 hoje, tá bom? Com essa aula. E a aula de revisão, onde eu reviso toda a unidade 1 e toda a unidade 2, eu vou deixar ela disponível lá no Ava de vocês, não é? Eu já fiz essa aula, não é? E aí fica como uma aula extra, tá bom? Então, depois dessa aula aqui, né, se você quiser assistir a sua aula de revisão, vários exercícios, eu reviso a unidade 2, eu passo ali por exercícios, revisando toda a matéria, onde a gente fala ali de morte celular, necrose, necrose gomosa, gordurosa, adaptações celulares, tá bom? É tudo falado e tudo abordado ali, tá bom? E aí eu vou deixar, né, o link lá no Ava de vocês, tá bom? Deixa eu só ver aqui aonde que eu vou depositar o link, né? Porque aí vocês já ficam cientes.
né? Essa aula aqui também está sendo gravada, eu vou subir lá para o aba de vocês, ok? E já vou deixar o link aqui. Só um minutinho aí, eu vou registrando aqui a presença de vocês também. Estamos aqui, Carolina, Duana, Isabela, Júlia, Gabriele, Cássia, Natália e Rosiana. Presentes, tá bom? Deixa eu só printar essa tela aqui, porque agora o pessoal está pedindo para a gente fazer o print aqui também da tela dos presentes. Então, deixa eu printar aqui já. Ok, já vou colocar aqui na minha grade de presenças para estar mandando para a coordenação. Só acessando aqui a disciplina de vocês, pessoal, para ver aonde que eu vou disponibilizar o link da aula de revisão, que já, né, está gravada e eu vou deixar aqui disponível para vocês. Só um minutinho. Ciências do Banco Funcionais. Se tiver alguma pergunta, tá? Pode ficar à vontade aí nesse momento para abrir para as perguntas aí. Só a aula de revisão, ela vai estar no seu encontro aí da unidade 3, seção 1. Tá lá, aula de revisão, tá bom? Professor Eden Rodrigues, ok? Então, a aula de revisão aí. Estou abrindo o link aqui para vocês agora. E vocês vão poder assistir essa aula de revisão. Então, anotem aí, a aula de revisão está lá no link, né, da aula número 3, unidade 3, seção 1. Eu vou abrir aqui, compartilhar a tela para mostrar para vocês aonde está para Professor, você. Compartilhar aqui, pode falar enquanto eu compartilho aqui. como que vai ficar em relação àquelas notas de atividade de sala de aula? Atividades de sala de aula, vocês já fizeram algum, já me mandaram, né? E aí eu já computei aquelas notas e agora eu estou vendo aqui pelo acesso ao AVA, né? Quem está fazendo os exercícios, né? Quem está acessando o AVA direitinho e estou lançando por isso, então. Porque lá no seu AVA tem os exercícios pré-aula e pós-aula para vocês fazerem. E é justamente por isso que eu estou acompanhando aqui, tá bom? E aquele caderno que o senhor passou, aquele de aula prática? Sim, aquele caderno de aula prática é para vocês fazerem, né, justamente no momento pós-aula que terminou, a matéria é pertinente, eu solicito para fazer algumas atividades, tá bom? E ele também vai ser utilizado aí num segundo momento para a gente fazer essa reposição de nota, tá bom? Como o caderno ele é para primeira e segunda bimestre, eu vou olhar ele somente lá no segundo bimestre. O resto eu estou olhando aqui, acompanhando pelo ABA, tá bom? Obrigada, professor. Nada. Só um minutinho aqui, eu vou já compartilhar a tela com vocês. Aqui, pessoal, você entra lá no seu ABA, você vai acessar a sua disciplina, no caso, Ciências Morfofuncionais do Sistema Imunológico e Hematológico.
acessou a disciplina, você vem aqui, ó, na unidade 3, tá bom? Essa aula de hoje eu vou postar aqui na unidade 2, no encontro da aula de hoje. Unidade 2, sessão 4. Vou postar justamente aqui. Agora, o da unidade 3, sessão 1, tá lá a sua aula de revisão, tá bom? Então, quando você acessar lá, olha, vai estar aqui, aula de revisão, professor Eden Rodrigues. E você clica nessa aula, eu estou revisando toda a unidade 1 e 2 para você fazer a sua prova, tá bom? O que eu tenho acompanhado, que eu falei, eu esqueci de olhar o nome de quem eu conversei aqui agora, mas o que eu estava falando é que no início do semestre, naquelas atividades ali que a gente chama de avaliação continuada, eu solicitei, né, a entrada no grupo do WhatsApp, envio do nome completo, e-mail, né, e gravar o número do professor na agenda do celular. E isso aí já valia alguns pontos para você, tá bom? Depois eu solicitei que fizesse os exercícios, né, e me entregasse os exercícios da unidade 1, ok? Então, alguns alunos fizeram, me entregaram, tá bom? Eu estou com eles aqui, já fiz a correção, já vou lançar os pontos, ok? E estou acompanhando aqui pela lista de participantes de vocês, justamente quem está fazendo, né, os exercícios. Olha, cada unidade tem exatamente esse esqueleto aqui, ó, pré-aula, tem sempre uma pré-aula, né, postada ali pelo professor, normalmente uma sugestão de leitura, uma web-aula, né, e atividade diagnóstica, tá bom? Onde você vai enviar tudo e terminar. E aqui também no pós-aula tem atividade de aprendizagem, pós-aula. E no momento aula, sempre uma aula do professor. Então, quem está fazendo esses exercícios aqui, obviamente, está ganhando pontos, certo? E aí eu acompanho justamente por aqui, olha, lista de participantes, tá bom? Eu vou filtrar justamente a turma de vocês na data de hoje, olha lá. Tem biomedicina e tem farmácia, tá bom? Instalado, então eu vou colocar aqui ciências morfofuncionais, vou pegar a turma de biomedicina primeiro, aluno, vou filtrar. Então, tenho a da semana passada, como eu falei, tinha gente que nunca acessou. Continua gente nunca acessando, tá bom? Então, eu não vou mostrar aqui porque está saindo nome, eu não quero expor ninguém, mas você vê aqui que eu tenho acesso, né, os últimos acessos do pessoal e da turma de biomedicina, assim como eu também tenho acesso ao pessoal da farmácia. Tá bom, pessoal? E é por ali que eu vou acompanhando as atividades que vocês têm feito, né, diariamente, os seus acessos, e vou lançando ali os seus pontos, né, até 1.000 pontos aí de atividades, né, com o professor. Então, quem está acessando o AVA regularmente, quem está fazendo os exercícios corretos, quem está fazendo ali o desafio nota máxima, tá bom? Todas essas atividades valem pontos, que aqueles são os pontos da atividade transversal, fora aqueles que vocês já tinham me passado. Se eu não me engano, aqueles pontos que vocês já tinham me passado, computaram aí de 300 pontos, tá bom? E aí, os demais eu tenho acompanhado aqui pelo aba atividade de vocês para que eu faça o lançamento, ok? Vou ficando por aqui, tá bom? Grande abraço para vocês, avaliem todas as coisas, retenham o que é bom. Saudade aí de vocês, né? Vocês não expõem o rosto aqui, só o professor, mas saudade de vocês aí, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus e até semana que vem, onde eu vou disponibilizar o link para vocês fazerem a prova. Eu vou entrar ao vivo no Teams, vou ficar com vocês durante uns 10 a 15 minutos iniciais para esclarecer as dúvidas da prova, apresentar a prova, e aí vocês vão fazer a avaliação, né, online. Na avaliação online, no link, quando você entrar nele, você vai ter a oportunidade aí de fazer uma prova. Quer ver? Deixa eu simular aqui
rapidinho. Eu tenho aqui alguns links e eu quero simular aqui com você. Por exemplo, um link aqui, vou colocar aqui esse link da prova, né, de microbiologia, ok? Envio o link lá para você, você entra no link, você vai cair aqui na prova. Olha aí que maravilha. Atividade e tal, você vem e coloca seu nome, né, o seu e-mail, né? Coloca aqui o seu sobrenome, tá bom? Nome completo e sobrenome completo. Então, vou colocar aqui o e-mail teste@gmail.com, o seu sobrenome e o nome completo, né? Que seria o seu nome aí, ó, Teste da Silva Martins. Escreve bonitinho, tá, pessoal? CPF e o curso, né? Se é biomedicina, se é farmácia, né? Biofarmácia, né? E o seu período. Coloca aqui o seu período, tá bom? E o seu turno, se é matutino ou noturno, beleza. Feito isso, você vai seguinte, né? Enviou aqui seguinte, aí se não colocar esses dados aqui, você não faz a prova, tá bom? E aí lá eu vou pegar a sua prova com o seu nome, o seu e-mail, né? E você vai ter o direito de fazer essa prova aqui uma vez, tá bom? Com seu nome e com o seu e-mail. Então, feito aqui os seus dados, você vai para a seguinte, né? Só vai validar aqui, obviamente, com seu nome e com seu e-mail. Aí vai aparecer as 10 questões. Aparecendo as 10 questões, você vai lá, faz as 10 questões e no final também aperta em enviar e concluir e a prova vai vir para mim. Tá bom, pessoal? É isso aí. Terminando aqui agora, esclarecido aí todas as dúvidas. Fiquem todos com Deus.